Bom dia, sejam bem-vindos nesta manhã fria de domingo. E hoje vamos conversar sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item O Duelo. Qual é o meu destino? Qual é o meu objetivo nesta vida? E mais, como eu vou chegar nesse objetivo da minha vida? Essas questões, ao menos uma vez na vida, passam pela nossa mente, se não mais de uma. E nós podemos ter duas atitudes. Uma, se apenas deixamos para lá e não buscamos as respostas, ficarão armazenadas na nossa mente e nos criarão angústias, ansiedades, depressões. Essas questões são alertas do nosso próprio espírito quanto ao porquê da vida. Mesmo que nós não acreditemos em espírito e não acreditemos em vida após a morte, essas questões continuam na nossa mente. Todos nós teremos desvios no nosso caminho, causados por dificuldades, obstáculos que atrapalham o nosso caminhar. Agora, a grande sacada é como nós podemos reagir a isto. Será que eu simplesmente vou desistir perante essa dificuldade e carregar para sempre o fardo de perdedores durante toda a minha vida? Pois nós nem ao menos tentamos vencer não aos outros, mas a nós mesmos, as nossas próprias imperfeições. Ou, se decidimos pela alternativa melhor, podemos até sentir este golpe da vida, balançar por vezes com a agressão que recebemos e mesmo cair, mas com coragem e fé, com resiliência e perseverança, nos levantamos e continuamos a caminhar na estrada. Continuamos avançando, por vezes, apesar dessas dificuldades, e seremos a cada dia mais evoluídos. Agora, de outro lado, quando decidimos duelar, desembainhar a espada ou vingar uma ofensa, estamos na verdade recuando diante das provas da vida, pois é sempre um crime aos olhos de Deus o duelo, a vingança, e nós conseguiríamos enxergar isso, que a vingança nos faz muito mal. Se nós não tivéssemos os olhos cheios de raiva e de ódio, vermelhos, conseguiríamos enxergar isto. E conforme nós agimos para o bem e às vezes para o mal, receberemos no nosso futuro a resposta à responsabilidade disto, que pode ser criada uma vida futura, um inferno em nossas vidas ou um céu, conforme agimos. Lembrando sempre, quem consegue perdoar aproxima-se cada vez mais de Deus. Quem não consegue. Quanto mais perdoamos, mais o nosso Pai, que é Deus, sorri orgulhoso do nosso progresso, da evolução dos nossos filhos. Então estamos aprendendo a andar com nossas próprias pernas no bom caminho. Quando recebo um golpe de ódio, respondo com um sorriso, como o nosso irmão leu. Quando recebemos um ultraje, ofereço o meu perdão. O mundo materialista, ao ver tal ato de bondade, responde furioso. Furioso o mundo materialista porque ele não consegue fazer igual. O materialista diz: seu covarde, seu frouxo, reaja, tenha uma atitude, não fique apático. Então, nessa hora, erguei sua cabeça bem alto, seguindo os exemplos de Jesus, que não receia ser coroado com os espinhos da maldade humana, demonstrando que devemos estar acima desse assassinato autorizado chamado duelo que estamos vendo hoje. Usando como desculpa, eu tive que duelar, porque eu tive minha honra ofendida, não tenho como deixar de lavar a minha honra. E na verdade, todo este teatro, este circo, esse espetáculo criado no duelo, nada mais é que o nosso orgulho ferido, o nosso egoísmo ferido.
Deus não deu o direito a ninguém de matar um ao outro. Apenas a natureza é que tem esse poder, seguindo a sua lei de progresso. E lembrando que o duelo pode ser duas coisas: um homicídio ou um suicídio. Não entendi. Como um homicídio e um suicídio? Homicídio, explicando um pouquinho melhor, se o duelista, aquele que vai duelar, tem a certeza que vai vencer a batalha, vai vencer o duelo, pois tem habilidades sabidamente superiores ao seu oponente, além de ser premeditado. Ele já faz isso pensado anteriormente. De outro lado, pode ser um suicídio, quando a pessoa sabe que vai perder o duelo, pois não tem habilidades e sabe que o duelista é superior a ele. Isto quem nos ensina está nesse mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 13, através de um Espírito protetor que nos ensina. Nos dias atuais, o duelo acabou em praça pública, pelas leis terrenas. Só ficaram agora os duelos mentais, por onde por vezes recebemos e por vezes arremessamos raios de perturbação e de indisciplina, raios de angústia e destruição, para todos os ângulos da nossa vida. São os pensamentos desvairados do nosso psiquismo deprimente. Isto que ensina é Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Canais da Vida. Isto tanto é verdade que por vezes nós encontramos pessoas tão negativas que nós podemos sentir essa negatividade. São os homens e mulheres, entre aspas, bomba emocionais e bomba depressivos, que por onde passam perturbam o ambiente, provocando por vezes tal negatividade que várias pessoas ao redor sentem essa negatividade. A atmosfera criada espiritual por pensamentos negativos gera um mal-estar e enfermidades, doenças. São os infelizes que têm doenças na alma, que não sabem encontrar sozinhos a resposta, a solução aos seus problemas. São infelizes em um mundo infeliz. Necessitam de tratamento, não apenas do corpo, mas também da alma, do espírito. Cientes nós desse inferno mental que pode tornar-se nossas vidas, sejamos nós a buscar a vacina da boa moral. Vacina da boa moral? O que é isto? A vacina, vamos pensar. Como eu reajo quando me provocam? Eu sou calmo, eu não reajo, fico calmo na minha. Agora, não vão me provocar demais, que eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Ou pensa diferente, do risco, eu já vira um Francisco. Então, será que realmente eu sou calmo? Eu evito o duelo mental? Ou eu gosto disso? Eu lembro dos meus hábitos passados? A verdadeira coragem e sabedoria é saber relevar as ofensas, aprendendo a não revidar. Cessamos nós o hábito de duelar um com os outros, ao mínimo desentendimento, a mínima ofensa eu já quero partir para a briga. Não, às vezes física, mas verbal e oral. E passemos agora a perdoar e compreender o nosso irmão ignorante ainda. Sendo a melhor resposta para as provocações, o nosso exemplo de ter uma vida honrada. Joana de Ângeles nos ensina, no seu livro, Jesus e Vida, a criatura humana é sempre herdeira das suas más inclinações. São antigos hábitos do passado que não desaparecem nesta vida atual, como o orgulho e o egoísmo que nós tivemos, o ódio e o ressentimento que nós temos de outras vidas. São os vícios que pesam na nossa economia moral humana. Superá-los é dever de todo homem e mulher que tem ideais de paz e de redenção.
Hoje já não ocorrem mais duelos de vida e de morte, mas as criaturas continuam se digladiando, brigando, discutindo por meras bobagens. Então cessemos esse hábito de duelar e ofender, passando finalmente a perdoar e compreender. Devemos renunciar ao mal, não ao mal dos outros, mas ao mal que existe ainda dentro de nós, e aflorar novamente uma palavrinha que está muito esquecida: o dever moral e o dever espiritual, a verdadeira honra e a verdadeira coragem. Com isto Deus falará através de nós. A voz de nosso Pai, que é Deus, sai pela nossa boca quando nós exercemos a caridade de instruir os nossos irmãos, ainda ignorantes, no bem e no amor. Nossos irmãos saem das trevas, saem da ignorância e saem do mal, para a chama de luz e da bondade, pela força dos nossos exemplos. É a força do nosso exemplo que faz a pessoa mudar, e não apenas o que a gente fala, e sim o que a gente faz. Não adianta eu dar lição de moral se lá fora eu faço totalmente o contrário do que acontece aqui, é o que eu falo. Lembremos, a honra é um atributo do espírito e não do corpo, de quem cumpre os deveres, inclusive e principalmente os deveres para com a humanidade. O que é isto? De amor ao próximo, e não de matar ao próximo, como o duelo vinha fazendo. É desumano matar um ser humano. É muito grave fazer isto, por pior que seja a ofensa recebida. Isto já existe um adendo que é diferente da legítima defesa. Quando você ocorre a morte para salvar a vida de outras pessoas, aí isso é possível, mas não o duelo onde você tem, de caso pensado, já eliminar a vida do outro. O duelo pode ocorrer no lar, pode ocorrer no trabalho, pode ocorrer na sociedade, onde as pessoas se sentem ofendidas facilmente. Qualquer coisa já irrita a pessoa, já ofende a pessoa, e ela guarda isso. E ao invés de conversar e discutir os seus problemas, com mágoas cultuam ódios, como se fossem tesouros da alma, como se fossem vivos pelo ódio, sentindo e ressentindo o ódio muitas vezes, criando assim uma prisão mental, um calabouço mental. Eu não consigo sair daquela prisão, pois aquela ideia fixa não sai da minha cabeça. Só consigo lembrar do ódio àquela pessoa. Começo a me tornar um doente da alma. Não conseguem esquecer, não conseguem perdoar. Aquela ofensa é irreparável, levando a discussões eternas. Passa o tempo, passa tudo e aquela questão não se resolve nunca. São os eternos insatisfeitos com a vida deles e a dos outros. Resumindo, deixam de viver a vida para sofrer uma vida, sendo que os outros são sempre os construtores do meu inferno. Assim pensam eles. E por vezes, quando não têm coragem de enfrentar o opositor, começam a criar maledicências, fofocas, para tentar destruir a vida do outro. Tornam a vida do outro um inferno através de suas desconfianças lançadas. Devemos então, nós que já temos consciência disso, para sair desse círculo vicioso, lembrarmos do que Jesus disse, crucificado na cruz, no maior dos sofrimentos, além de físico, moral, mental, espiritual, ele nos disse na hora da sua morte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso está em Lucas, versículo 23 e 24. Seguindo este exemplo moral máximo que é Jesus, devemos ao menos tentar não revidar a toda e qualquer ofensa que chegue à nossa vida, compreendendo que todos nós erramos e que todos nós também merecemos misericórdia, merecemos uma segunda chance. Não apenas uma misericórdia de Deus, mas a misericórdia de nós
encarnados, misericórdia para com os nossos ofensores. Com isso, nós aprendemos a desenvolver amor ao próximo. Enquanto a morte ainda for a solução no nosso mundo para brios e orgulhos feridos, a Terra não passa de um mundo de expiação para um mundo de regeneração. Então é necessário nós esquecermos as nossas rivalidades tolas ao duelo e passemos ao propósito do bem e do amor. Através de campanhas sociais, voltando mais um pouco à atualidade, devemos estimular o fim do narcotráfico, principalmente nos grandes centros urbanos, mas também nos pequenos que já estão ocorrendo. Pois o duelo voltou com força total através do narcotráfico, que impõe a lei do silêncio aonde tem a região de atuação. Prevalece a lei das gangues nos pontos comerciais de drogas. Os problemas do mundo devem ser resolvidos por nós. Deus nos inspira, mas nós temos que colocar as mãos, pois através de mudanças íntimas de cada um de nós, percebemos o mundo como uma grande família. E apesar de todas as dificuldades, todas as decepções que temos na nossa vida, nós devemos tentar fazer sempre a nossa parte, fazendo o bem, sempre. Lutar pelo bem, mas não apenas pelo meu bem ou pelos meus bens, né? Temos que lutar pelo bem de todos que estejam na terra. Jesus nos ensina, a verdadeira religião é o amor, onde o melhor templo que existe não é um templo físico, e sim o nosso templo interno, o nosso templo íntimo, onde deve existir 3 coisas. Uma, consciência tranquila. Será que eu fiz o meu melhor, apesar das dificuldades e apesar de eu não ser perfeito? Segundo, vivo em paz. E quando não tenho paz na minha vida, eu busco a paz e não busco os problemas. Eu busco a solução. E terceiro, tendo consciência tranquila, tendo paz, eu consigo criar no meu pequeno mundo um mundo de igualdade, onde todos que se dispuserem, aqueles que realmente tentam, se esforçam, vão conseguir fazer sua reforma íntima e viver nesse mundo de igualdade. Aí, sempre vêm os ligados à matéria e falam, isso é utopia, paz, igualdade, não existe. Olha o mundo ao fora, não existe isso, não existe essa tal de paz e igualdade. Realmente, o mundo ainda não é de paz e igualdade, mas se nós resolvermos fazer a nossa reforma íntima, podemos alcançar este mundo. O mundo de regeneração está abrindo as suas portas para quem quiser entrar, para quem quiser mudar, desde que nós façamos a nossa reforma moral e espiritual. Os materialistas, não contentes ainda, podem voltar à carga e dizer, esta perfeição não existe e nunca vai existir. Ninguém pode ser perfeito. Lembram do início da nossa fala, quando falamos sobre os perdedores, que nem ao menos tentam mudar, nem ao menos tentam evoluir, por pura preguiça moral, não preguiça física, preguiça moral e baixa estima, não amam a si mesmos. A perfeição existe sim, dá muito trabalho, é necessário muito esforço e muita reforma íntima, por vezes por várias vidas, mas é possível alcançar. Não foi por sorte que as grandes figuras da nossa humanidade chegaram lá. Não, ele está lá porque ele teve sorte, foi sorte apenas. Não, foi trabalho, foi perseverança, foi resiliência. Quando os outros desistiram no meio do caminho ou nem tentaram começar, eles persistiram. Eles continuaram lutando e não desistiram nunca. Isto que fizeram deles grandes pessoas, grandes espíritos. Então agora é chegada a hora. É hora de nós deixarmos de ser pessimistas
materialistas e perdedores, e abrir os olhos para a vida do Espírito. Evoluindo hoje. Alguém de nós quer ficar para trás na nossa evolução? Não? Então vamos arregaçar as mangas e começar o nosso trabalho moral, em nós mesmos e ajudando o próximo quando precisarem. Hoje eu posso mudar. Hoje eu vou mudar. Não a vida dos outros, mas a minha própria vida. A minha maneira como encaro os problemas. A minha maneira de buscar a minha felicidade, a nossa felicidade. Se tivermos, apesar de tudo isso, no final de tudo, ainda duelar, que seja um duelo contra nossas próprias imperfeições, trocando as nossas imperfeições por virtudes. Nossas vidas assim mudam para o bem e para o belo, quando nos tornamos úteis à sociedade, seguindo o exemplo de Jesus, olhando para o próximo como nosso irmão em espírito. Um dia todos nós poderemos ter a alegria que o apóstolo Paulo de Tarso teve e nos disse: não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Desejo a todos um excelente domingo e que a paz, o amor e a mudança comece a partir de agora no coração de cada um.